Atenção! Antes de tudo, não deixe de ver a descrição abaixo, porque nesse episódio de Um Livro Qualquer, aliás, em toda a história do canal, esse será o vídeo onde na descrição terá a maior quantidade de livros em promoção. Todos esses livros fazendo parte do Kindle Amazon Unlimited. Para começar, roda a vinheta. E no episódio de Um Livro Qualquer de hoje, eu vou começar indicando, falando sobre esses livros que estão indicados aqui. Porque assim, o Amazon está cada vez mais colocando, ou então eu estou por fora, não sei, porque toda vez que eu entro no Unlimited, sempre tem agora grandes editoras colocando seus livros no Unlimited. Clássicos de George Orwell, como 1984, A Revolução dos Bichos, de graça, quer dizer, de graça não, mas você paga o Unlimited R$19,90 e você tem direito a ler o livro, a pegar o livro. Inclusive este box, que é o seguinte, esse box que apareceu aí do lado, contém Completa a República de Platão, contém a Apologia de Sócrates, que na verdade no caso é Vida e Morte de Sócrates, não sei, contém a Apologia de Sócrates, contém Fédon, Criton e o Banquete. São 800 páginas e é uma excelente edição. O box está por 85 e pouco, eu vi o preço, se eu não me engano, sendo que para assinantes do Unlimited você pode baixar ele sem pagar nada. Você baixa ele gratuitamente se você for assinante do Unlimited. Então o Unlimited está virado no molde de coentro com os livros. Além desses, você tem Assim Falou Zaratustra, também no Unlimited. Você tem Neil deGrasse Tyson, né? Que, enfim, para mim, hoje, eu sempre falo no canal, não tem como trabalhar filosofia sem trabalharmos com física, física quântica, enfim, todos os processos, astrofísica, astronomia. A physis, ela está mais presente atualmente na filosofia, tanto quanto a parte psicológica. E aí entra a questão da psique humana, que tem sua vertente também na neurociência. E aí é que eu entro no tema de hoje, do dualismo versus humanismo. E eu queria fazer esse enfrentamento, sendo que utilizei também para isso o manual de filosofia que eu sempre uso. Porque eu quero falar mais uma vez do grande filósofo, do grande pensador Søren Kierkegaard, que foi um pensador antissistêmico, o pai do existencialismo, embora não utilizasse o termo existencialismo só veio surgir mesmo com força a partir de Sartre, de existencialismo e humanismo no século XX, enfim. Mas, no caso de Kierkegaard, é muito interessante colocarmos essa questão de antissistêmico, porque eu sempre falo de ser antissistêmico. E já falei em vídeos sobre o irracionalismo de Kierkegaard, tá aqui. E posteriormente, né, Nietzsche. Nietzsche seria ao mesmo tempo que uma antítese de Kierkegaard, semelhante a Kierkegaard. Semelhante no sentido de que você só depreende qualquer experiência, mesmo que haja uma essência humana do ser, né? Isso foi muito tratado inclusive por Heidegger. Essa essência humana, ela só pode ser deduzida, ela não pode ser demonstrada em laboratório. E ainda assim, além dessa dificuldade de demonstrabilidade, né, você tem a subjetividade. E a questão da subjetividade traz um grande problema. Por isso, nós sempre, quando nos questionamos
aquela velha questão filosófica de onde viemos, para onde vamos e tudo mais, né? Nós temos uma tendência muito forte a cairmos num dualismo, ou no monismo, ou no idealismo, enfim. Sempre a gente acaba caindo de um lado ou de outro, porque como a realidade na qual nós participamos ela é uma realidade inconclusa, porque veja bem, os que morreram não nos contam a história, né, do não ser. Portanto, não podemos assumir o não ser a partir da morte do corpo, assim, categoricamente, porque a gente não tem a experiência do não ser. Aí eu falo assim, mas e o passado, né? Antes de nascer? É irrelevante. Porque nós estamos mergulhados na experiência do ser, dentro da experiência do existir. E mesmo que a gente volte no passado na nossa memória, a gente não está voltando no passado na nossa memória. A gente está recriando eventos do passado no presente. Então, no fim das contas, a gente não tem resposta. E é isso que Kierkegaard tenta mostrar, né, fazendo uma crítica ao racionalismo puro de Hegel. Também falo muito nele nesse vídeo de uma maneira mais irônica. Hoje eu vou ser um pouco mais sério. Hegel defendia que a razão, né, ela era preponderante e tudo se chegava a uma razão pela qual a verdade poderia ser exprimida. Sendo que a razão pura, né, a razão pura, ela não pode ser demonstrada. Você pode dizer que uma coisa é racional porque ela tem uma lógica e você utiliza uma ferramenta lógica para isso, para um determinado estudo, enfim, de algum campo de estudo. Você tem um campo de estudo e você utiliza a razão para tratar daquele tema. Porém, você não tem como captar, por exemplo, o que é razão. Qual é a metafísica da razão, ou o que transcende a nossa capacidade de depreender e a nossa capacidade de experiência que possa ser considerado razão pura. Não tem como. A gente vive a experiência. E por isso que existe essa eterna luta entre dualismo e monismo. Porque quando Kierkegaard propõe uma crítica à razão hegeliana, e não era uma razão ateia, era uma razão cristã. Assim, pelo menos em alguns lugares, né, na Dinamarca, né, a igreja cristã dinamarquesa, e aí eu dou uma dica de leitura muito boa, é uma biografia de Kierkegaard, está aqui do lado, me esqueci o nome do autor, mas também está na Amazon, só não está no Unlimited, que conta a história de Kierkegaard. É muito interessante você não só ler a obra do autor, mas você ler uma biografia desse autor. E ele não dizia que, assim, quando se fala em irracionalismo, não se está dizendo que é você perder completamente a razão e cair num caos total, absurdo, e viver de uma maneira deslocada sem nenhum objetivo para a vida, né? Sem nenhum propósito, ou enfim, jogado ao léu. Quando se fala em ser antissistêmico, não se está falando em que não existam sistemas. Porque existem os sistemas. Os sistemas eles vão se construindo. Por exemplo, eu tenho um sistema digestivo, um sistema cardiorrespiratório, um sistema neurológico, sistema nervoso central, tenho um sistema neurolinguístico, passo ele pela narrativa, ou seja, a narrativa é a construção da síntese neurolinguística feita a partir da racionalidade, mas não só com ela. Muitos elementos complexos se fundem em sínteses para que a narrativa possa ser construída. E
a partir disso se constroem filosofias e sistemas filosóficos. Ou seja, não é mal ter um sistema filosófico. O que é mal é fechar o sistema filosófico e dizer: esse sistema responde tudo, ele é a verdade. É por isso que a ciência sempre trabalha buscando, pelo menos, um sistema aberto. E como somos um sistema aberto, não dá para se definir, como já um comentarista aqui no vídeo colocou. A ciência, quando se fala ciência, a gente tem um leque amplo. O que é a ciência? Né? Aí a gente tem a visão acadêmica da ciência. E a visão acadêmica da ciência, se a gente perguntar a maioria das pessoas, ela vai dizer: não, ela é monista. Ela não é dualista. Mas subjetivamente, o cientista, ele ainda fica entre eu sou dualista ou eu sou monista. Porque na verdade ele não é nada. Eu não sou nada, nem dualista, nem monista. Na hora que a gente começa a pensar nessa coisa, o mero fato de pensar nessa coisa, mente e corpo, separação mente e corpo, o mero fato de pensar na separação mente e corpo já implica em tanta complexidade de coisas que não podem ser respondidas e nunca... Porque quando se responde, vamos dizer assim, mais defendendo uma argumentação dualista que separa mente e corpo, como por exemplo, a psicologia é uma ciência que trata da mente. E para que ela trate da mente é necessário que haja essa separação mente e corpo. Isso é um argumento dualista. Mas por outro lado, você tem um outro argumento mais da simplicidade, da navalha de Ockham, que diz que você só pode passar a especular mais além quando você chega a uma conclusão de fato a partir do simples. Ou seja, você primeiro observa a coisa do simples e se você não obtiver resposta a partir do simples é que você dá o passo seguinte. E aí, quando a gente dá o passo seguinte é complicado porque você tem o monismo idealista, também conhecido como idealismo. A única substância que existe é a substância mental, a consciência. Essa ideia foi defendida por Berkeley, né? George Berkeley, que dizia o seguinte: a minha visão é tudo que existe. Não é a visão só. Meus sentidos, enfim. A partir da ideia, eu sou a minha singularidade. E tudo que há ao redor... Não, agora vou sair do eu. Você. Para poder a compreensão ficar melhor entendida. Você é tudo que existe. Você é o universo. É louco isso, né? Você é o universo. Então tudo que está ao redor, na verdade, está sendo criado por você. Só que você não sabe. E esse é o problema do monismo idealista. Como eu posso criar uma realidade a qual eu não sei que eu mesmo estou criando? Então eu tenho controle sobre essa realidade ou não? O outro faz parte dessa realidade ou não? O perigo desse monismo é você achar que por ser criador da própria realidade, só você importa, porque só você sente a dor. Você não sente a dor do outro. E aí a sua relação com o outro pode ser hostil, por exemplo. Mas por sua vez, você sabe que a sua relação com o outro tem uma consequência que volta para você, como felicidade ou como dor também. Prazer ou dor. Então, isso aí, por outro lado, acaba defendendo esse tipo de monismo. Aí temos o monismo materialista, também conhecido como fisicalismo. O mundo físico é a única realidade e qualquer coisa mental deriva do físico. Isso não muda muita coisa. Para pensar. Tanto faz se a ideia cria a realidade e ela é só ideia não física, ou se tudo é físico, até mesmo a ideia, ela própria cria a realidade e tudo é físico. Porque mesmo tudo sendo físico, nós não conhecemos a totalidade da física. Logo, o que se chama de
alma, ou que se chama de espiritual, sendo físico também, ou sendo quântico, nós não temos resposta. Logo, pouco importa se é idealista ou fisicalista. Se a pessoa parte de um princípio monista, ela está partindo de alguma coisa que requer uma subjetividade. E o monismo neutro, né, que diz: existe uma substância que não é física nem mental, mas da qual se originam os atributos físicos e mentais. Em qualquer monismo, você vai ter uma singularidade. Essa é a questão. E aí vamos partir para o conceito de singularidade da astrofísica. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, vou colocar um aqui no card. E você pode partir de uma singularidade não física, de uma singularidade idealista. Ainda assim, ela é e não deixa de ser uma singularidade. Ainda assim, ela não deixa o seu elemento subjetivo. No fim das contas, você sempre chega numa não resposta. E aí eu sublinhei aqui o argumento da simplicidade só para dizer que o princípio denominado navalha de Ockham diz que, para explicar um fenômeno, ninguém deveria multiplicar as premissas além do necessário. Assim, seria racional para todos os humanos a explicação mais simples. Porque se você multiplica as premissas, você começa a criar complexidades, né? E complexidades que vão para a subjetividade. A direção delas é a subjetividade. E entre subjetividade e objetividade é o problema. É dual ou é único? Sempre fica nessa coisa. A verdade é dual ou a verdade é una? E ela pode ser ambas. E é o paradoxo do irracionalismo que, assim, ele pega isso tudo aqui, isso aqui está muito bem organizado, filosoficamente bem explicado. Kant ainda aprofundou mais. E fez uma obra de mais de 800 páginas, chamada Crítica da Razão Pura. Não satisfeito, ainda fez a Crítica da Razão Prática. Toneladas e toneladas de argumentos, para no fim das contas você chegar e dizer: onde chegamos? Na mesma sopa cósmica, na realidade, na dualidade onda-partícula, no gato de Schrödinger, a física quântica, e nada respondido claramente. Por quê? Porque estamos no caminho, e esse caminho requer a experiência tanto subjetiva quanto objetiva. E para estudar mais sobre isso, e para saber mais sobre experiência subjetiva, objetiva e tudo mais, não deixe de ver as obras que estão na descrição abaixo. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, dê seu like. Se você não curtiu, dê seu dislike, comente, faça comentário. E eu sempre que posso, estou respondendo aí os comentários. Num livro qualquer de hoje fica por aqui. Um beijo e até a próxima.